Muito bem, sejam bem-vindos ao curso Como Investir em Cripto na Bolsa. Meu nome é Fernando Urrich e a nossa primeira aula conta com o apoio da QR Asset Management, que faz parte do grupo QR Capital, e da B3, a Bolsa de Valores do Brasil. E o nosso objetivo neste primeiro módulo, Entendendo o Bitcoin, é falar sobre como funciona a tecnologia, um pouco do surgimento do Bitcoin e de forma simples, descomplicada, para que todo mundo possa entender a origem e como funciona essa tecnologia, que acabou fazendo com que uma nova classe de ativos surgisse e que, inclusive, ela também é negociada na Bolsa de Valores. Então, sem mais delongas, o nosso conteúdo para essa primeira aula, vamos falar sobre a era e a riqueza digital. A mensagem do Satoshi Nakamoto, o misterioso criador do sistema, esse que por sinal é o único mistério que ainda permanece no ar, porque tudo que acontece na rede é público, é um sistema bastante transparente. O blockchain, a rede, ela é auditável e verificável pelos participantes. Eu já vou falar mais sobre este ponto, mas enfim, vale a pena a gente estudar também um pouco de onde surgiu essa grande invenção. Depois falaremos sobre como funciona o Bitcoin, entenderemos também o conceito de dinheiro eletrônico. E aí, por fim, falaremos da descentralização da rede, que é uma das questões que mais causa estranheza e até uma perplexidade, porque é entender um sistema onde não há uma autoridade central que está coordenando os esforços de todos os participantes dessa rede, mas que ainda assim, ou por causa dessa descentralização, ocorre um sistema, ou surge um sistema bastante seguro por conta dessa característica inovadora. Mas vamos lá. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala de a riqueza digital, eu gosto de trazer à mente essas 4 empresas, Apple, Amazon, Microsoft, Google, que são uma das 4 das maiores empresas do planeta, valem somadas mais de 5 trilhões de dólares, e são empresas cujos serviços, em sua grande maioria, são serviços digitais, que não estão plasmados fisicamente. E elas criam riqueza, mas é uma riqueza que não é física, é realmente uma riqueza digital. E embora seja digital, não dá para dizermos que não é uma riqueza real. Sim, não é tangível, não se pode tocar, mas é uma riqueza real. E são empresas das mais importantes e poderosas de todo o planeta. E quando a gente se dá conta da quantidade de novos modelos de negócios, de serviços, produtos que foram possibilitados com a criação da internet e da era digital que nós estamos vivendo, é realmente extraordinário. E várias indústrias foram disruptadas ao longo dessas últimas 3 décadas praticamente da era comercial da internet, anos 90, anos 2000, anos 2010, agora em 2021. Mas a verdade é que uma das únicas indústrias, ou das últimas indústrias a realmente serem disruptadas, foi justamente a indústria do dinheiro, ou a instituição do dinheiro, que ainda é uma coisa física. O nosso dinheiro que nós usamos, o papel moeda, ele é físico. Claro que nós temos já pagamentos por mobile, pagamentos pela web, internet, mas esses pagamentos e esses dispositivos são, na verdade, promessas de entregar o dinheiro. São obrigações, por exemplo, uma conta bancária é uma relação credora e devedora entre cliente e banco. E o banco tem a obrigação de entregar o dinheiro ao depositante no momento em que ele desejar. E quando ele entrega o dinheiro, é justamente este tipo de dinheiro que é o papel moeda, o nosso dinheiro em espécie. E aí, quando a gente entende tudo isso que está acontecendo, era digital, a da computação, riqueza intangível, a gente começa a pensar também, será que não seria possível replicar as propriedades do dinheiro em espécie a partir do software? Seria possível criar dinheiro a partir de software? Ou um software de dinheiro? Seria possível replicar essas propriedades que fizeram com que várias mercadorias, como conchas, cacau, sementes de cacau, a pedra de iape, commodities como ouro, como prata, será que seria possível replicar as propriedades de escassez, de uniformidade, de maleabilidade, de divisibilidade no ambiente digital e simplesmente por meio de simples linhas de códigos de programação?
pois justamente essa era a ideia do Satoshi Nakamoto quando ele anunciou ao mundo a sua grande invenção no dia 31 de outubro de 2008, quando ele enviou essa mensagem para uma lista de discussão de criptografia num fórum da internet, onde ele disse o seguinte: I've been working on a new electronic cash system that's fully peer-to-peer, with no trusted third party. Estive trabalhando num novo sistema de dinheiro eletrônico, Electronic Cash System, que é completamente ponto a ponto, ou entre iguais, e sem um terceiro de confiança, with no trusted third party. Essa foi a mensagem que ele enviou no dia 31 de outubro de 2008. E junto com essa mensagem, ele anexava o paper da sua invenção. Aqui tem a mensagem, então, Bitcoin P2P e-Cash Paper, e aí junto o seu descritivo conceitual, que era um paper de 9 páginas apenas, sendo que a última página era apenas de referências com alguns autores e papers também que ele citava. E nesse documento, então, o Satoshi Nakamoto descrevia as principais ideias e conceitos por trás de um sistema de dinheiro eletrônico que não depende de uma autoridade centralizada. Isso, então, foi no dia 31 de outubro de 2008. 3 meses depois, no dia 3 de janeiro de 2009, ele finalmente disponibiliza o software versão V.1 e está aqui disponibilizado no dia 9 de janeiro, aliás. E a partir desse momento, quem quisesse baixar o sistema, baixar o software e começar a fazer parte da rede e ajudar a construir a rede do Bitcoin, era livre para assim fazê-lo, e aí que o sistema começou a rodar. E aqui eu abro um parênteses porque é muito bacana acompanhar essa história e voltar no passado e ler as mensagens da época, porque a primeira mensagem que o Satoshi Nakamoto publicou, essa aqui no dia 31 de outubro, ela foi até recebida com muito ceticismo pelos participantes daquela lista de discussão de criptografia, aquele fórum de discussão. E houve uma série de trocas de mensagens, alguns dizendo que o sistema não tinha como funcionar, essas eram as falhas apontadas, outros sendo mais desacreditados, descrentes que poderia dar certo. Mas é bacana de ver a resposta do Satoshi Nakamoto, como ele ia engajando cada uma das críticas ou das dúvidas, dos receios, e isso pode ser lido por qualquer pessoa, e depois que o sistema também passou a funcionar, todo o fórum de discussão está disponível para ser lido para quem quiser conhecer um pouco mais da história por trás da criação do Bitcoin. Realmente é algo bastante interessante. Mas então, o sistema passou a funcionar no dia 3 de janeiro de 2009, isso de forma individual e unilateral apenas com Satoshi Nakamoto utilizando, e no dia 9 de janeiro que ele disponibiliza finalmente a primeira versão do software para qualquer um utilizar. E é que vale a pena agora a gente entender um pouco da lógica por trás do conceito de dinheiro eletrônico, ou o Electronic Cash, e também o conceito do gasto duplo, ou o double spending. Vamos voltar um pouco e entender, primeiro, utilizar o próprio nome do sistema, que é Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. E por que é importante voltar ao nome? Porque para entender o sistema, o ideal é justamente nós utilizarmos esta palavra aqui, o cash, ou o nosso dinheiro em espécie, para entender que tipo de ativo ele é. O cash, todo mundo sabe que é um ativo ao portador. A posse implica a propriedade. Essa é a primeira característica. A segunda é que pagamentos com o dinheiro em espécie eles são feitos entre duas pessoas, peer-to-peer. É preciso estar na mesma localização geográfica, no mesmo lugar, no instante, no tempo, para poder fazer um pagamento. Então, o pagamento entre duas pessoas. Esse pagamento, depois de realizado, ele é irreversível. A pessoa vai embora, que recebeu o dinheiro, foi embora, não tem mais como voltar atrás. Então, é um ativo ao portador, pagamentos entre duas pessoas e irreversíveis. A quarta característica importante é que são pagamentos onde não é necessário conhecer a identidade de quem está transacionando. Quando, por exemplo, a gente vai numa banca de jornal ou vai comprar um café no bar, a gente dá o dinheiro para o atendente,
recebe o café, mas ninguém precisa perguntar CPF, CNPJ, nem nada disso. Dá o dinheiro, recebe o produto e pronto. Então é um pagamento onde não é necessário conhecer as partes que estão transacionando. Essas são as 4 propriedades básicas do cash. O problema surge quando é necessário fazer pagamentos em volumes maiores, ou então entre pessoas que estão em outra localidade, talvez outra cidade, outro bairro, cidade, estado ou país. Aí é imprescindível utilizar um sistema de pagamentos, seja o sistema bancário, que é um sistema de pagamentos por natureza, por definição, assim que surge o sistema bancário, ou então um PayPal, que é um sistema de pagamentos que foi concebido para a era da internet. Mas não há outra forma. E aqui vem a parte interessante, porque, e até pode soar paradoxal, porque a ideia com o dinheiro eletrônico e com a criação do Bitcoin é justamente a de replicar aquelas 4 propriedades do cash, ativo ao portador, pagamentos reversíveis entre 2 partes e que não é necessário conhecer identidades participantes, é replicar essas 4 propriedades num ambiente digital, num ambiente online. E aí quando isso acontece, surge algo realmente extraordinário, porque pela primeira vez nós temos um sistema onde ele reúne esses 3 atributos, ou essas 3 características, no mesmo sistema. Porque o Bitcoin ele é o seu próprio ativo, a sua própria moeda, ele também é a sua própria unidade de conta. As transações e as unidades monetárias na rede estão denominadas em BTC e não em reais ou dólares, tudo está transacionado e referenciado em BTC, essa é a unidade de conta. E ele também contempla o seu próprio sistema de pagamentos, não precisa de nenhum outro sistema para transferência dessas unidades. Então isso realmente é uma das grandes inovações do sistema, uma nova forma de dinheiro, um dinheiro eletrônico, onde ele é o seu próprio ativo, sua própria unidade de conta e o seu próprio sistema de pagamentos ou de transferência dessas unidades monetárias. E é que a gente precisa avançar porque o Bitcoin não foi a primeira moeda digital a primeira moeda digital. Ele foi a primeira descentralizada, mas ele não foi a primeira moeda digital que se tentou na história. Outras surgiram, e aqui eu cito apenas 2 exemplos de moedas digitais que eram centralizadas, como é o caso do eGold e como é o caso do DigiCash. E por que elas eram centralizadas? Porque quando a gente fala de dinheiro eletrônico, dinheiro puramente digital, existe o problema do chamado gasto duplo. Imagine que o dinheiro seja nada menos do que um arquivo de computador que fica lá no seu computador e que para fazer um pagamento basta anexar esse arquivo numa mensagem e transferir para outra pessoa. Todo mundo sabe que um arquivo digital, uma vez anexado numa mensagem, o original não é apagado do computador. Ele permanece lá. Então, se nós quiséssemos anexar esse mesmo dinheiro eletrônico, esse arquivo digital, noutra mensagem e pagar outra pessoa, gastando 2 vezes esse dinheiro digital, isso seria possível. Esse é o chamado gasto duplo quando se fala em dinheiro eletrônico. Então essas tentativas passadas de se criar uma moeda digital, um dinheiro eletrônico, para lidar e evitar o gasto duplo, sempre empregavam uma autoridade centralizada, alguém responsável pela tarefa de evitar o gasto duplo. Pois o Bitcoin é o primeiro sistema a romper com esse paradigma e resolver o gasto duplo de forma totalmente descentralizada. E é que realmente traz uma grande inovação que faz com que o sistema seja até mais difícil de entender à primeira vista, porque a gente está acostumado com sistemas centralizados, um sistema bancário, o Banco Central, onde nós sabemos quem é o dono, quem é o responsável, quem em última instância responde por aquele sistema e que é realmente o incumbente e que se assegura que não haja nenhum tipo de fraude, desvio de fundos e tudo isso. Pois tudo isso ocorre de forma descentralizada na rede do Bitcoin. E é o que a gente vai tentar explicar agora de forma simplificada, claro, sem entrar em tantos detalhes, mas que o básico seja entendido por todo mundo. Então, quando a gente fala que é uma rede P2P descentralizada, essa descentralização ela emerge de 2 formas. A primeira é a própria arquitetura física da rede, o que a gente chama aqui de rede P2P. Talvez muitos de vocês estejam familiarizados com redes distribuídas ou redes descentralizadas. Tivemos algumas muito conhecidas no final da década de 90, como foi o caso do Napster,
que era um serviço de compartilhamento de músicas, foi o nascimento do formato MP3, que revolucionou a indústria fonográfica, e era um sistema baseado numa rede P2P. Não era completamente descentralizado, porque havia um servidor central até para o serviço de catalogamento ou catalogação das músicas todas, mas era em larga medida um sistema descentralizado. Pois isso também ocorre na rede do Bitcoin, onde não há um servidor central, realmente todos os computadores são, para usar o jargão técnico de computação, todos os computadores são clientes e servidor ao mesmo tempo. É uma rede entre iguais, entre peers, para usar a nomenclatura do inglês. Então essa é a primeira fonte de descentralização. A segunda fonte de descentralização, que também é muito importante, é um pouco mais difícil de entender, é o que eu chamo da contabilidade, que é a tarefa toda de evitar o gasto duplo, de confirmar e validar as transações na rede e registrar elas na rede no que nós chamamos do grande livro contábil da rede. Todas as transações são confirmadas numa espécie de folha de livro contábil, no jargão da rede, um bloco de transações, e todas as folhas de transações são inseridas no grande livro contábil, fazendo parte do livro contábil da rede, que no caso do Bitcoin se chama uma corrente de bloco de transações ou o blockchain. Essa é a origem do termo blockchain. É o grande livro contábil onde estão registradas todas as transações da rede. E é o que eu mostro aqui na tela então, apenas para ilustrar o ponto. Todas as transações são registradas na forma de blocos de transação e todos os blocos são referenciados uns aos outros criptograficamente. Não vou entrar em tantos detalhes técnicos como isso ocorre, mas essa tarefa de validação e confirmação das transações, ela ocorre de forma descentralizada e ela é desempenhada pelos chamados mineradores da rede. Eles que ganham a recompensa em novos bitcoins para executar essa tarefa. É assim que a rede funciona. Portanto, o blockchain pode ser definido como uma corrente de blocos referenciados uns aos outros por meio da criptografia e da prova de trabalho. Justamente esse é o termo mais difícil de entender, prova de trabalho, que é o processo, são os cálculos matemáticos que os mineradores precisam resolver para poder receber aquela recompensa de novos bitcoins quando eles registram transações na rede. Mas não tem problema agora, a gente pode passar de forma mais simplificada por esse ponto. Agora o que eu quero mostrar para vocês é uma forma de entender a segurança e a confiança no sistema, contrastando com a ideia de segurança e confiança centralizada e segurança e confiança dispersa, em atores dispersos. E para fazer esse exercício mental, eu vou mostrar para vocês duas fotos com dois grupos diferentes de pessoas. O primeiro grupo é este aqui, são vários ministros de fazenda e banqueiros centrais do planeta todo, e aqui temos das principais moedas de reserva do planeta, como o dólar americano, o iene japonês, o euro da zona do euro, a libra esterlina, enfim, são esses os principais banqueiros centrais e ministros de finanças das moedas de reserva do planeta. Já esse segundo grupo são alguns dos mineradores, é uma foto um pouco antiga, aqui é de 2015, mas são alguns dos principais mineradores nesta época que estavam lá provendo força computacional para fazer com que a rede funcionasse. Então temos aqui esses mineradores. E aqui vem a pergunta que eu faço para vocês. Olhando essas fotos, esses dois grupos de pessoas, quais que inspira mais confiança? Seria esse grupo de pessoas que realmente, olhando aqui, são pessoas bem arrumadas, parecem ser experientes, comprometidas, sérias, e já esse grupo de pessoas não parece ser tão sério assim, né? Realmente aqui pessoal meio jogadão, né? Então, perguntando de outra maneira, em qual grupo de pessoas vocês confiariam o dinheiro de vocês? Claro que o nosso cérebro, quase que de forma automática, olha isso aqui e já pensa, aquele grupo primeiro dos ministros de fazenda e banqueiros centrais são pessoas mais sérias, renomadas, respeitadas, claro que eu confiaria mais neles, eles inspiram mais confiança e não o pessoal aqui jogadão, os mineradores de Bitcoin. Mas a verdade é que essa é uma pergunta capciosa e nem a pergunta correta. A pergunta que deve ser feita é, em qual desses grupos de pessoas
em que é necessário depositar a confiança. Em qual desses grupos nós precisamos confiar? E é que tudo muda de figura, porque quando a gente olha os banqueiros centrais, nós realmente precisamos confiar que eles não vão depreciar a moeda, que eles vão executar os seus devidos mandatos de acordo com o que eles precisam atingir, de meta de inflação e de tudo mais. Já os mineradores, nós não precisamos confiar neles. Não importa quem sejam os mineradores, os participantes da rede, porque as regras do sistema incentivam o comportamento honesto. E é isso que muda por completo a noção de segurança, porque no caso da rede do Bitcoin, a segurança é alcançada pela descentralização. Não importa a identidade, o histórico, a intenção das pessoas por trás da rede, porque todos os incentivos e as regras elas fazem com que todos atuem de acordo com o que está descrito no protocolo e qualquer tentativa de perverter a rede vai ser muito mais prejudicial. É muito mais rentável atuar de acordo com as regras do que tentar perverter a rede em benefício próprio. Por isso que a segurança ela é atingida pela descentralização. E para a gente finalizar essa nossa primeira aula de como funciona a tecnologia, um breve esboço do Bitcoin, nós temos alguns atributos emergentes muito importantes. Primeiro, o Bitcoin ele é um ativo escasso e digital. Essa também é uma das grandes inovações. Pela primeira vez, nós temos um ativo puramente digital e que é escasso. Segundo, é que ele não é passivo de ninguém. Uma fração de Bitcoin é realmente um BTC. E quem tem a sua carteira e a sua senha guardada, seria o seu cofre digital, é realmente o proprietário daquela fração de BTC. E isso não representa nenhuma obrigação de ninguém. Um BTC é como uma barra de ouro, uma moeda de prata, você tem ou não tem. E aquela mercadoria, aquele ativo, não representa nenhuma promessa de pagamento de nada, nenhuma obrigação, nenhuma relação credora e devedora. Não é passivo de ninguém. É também um sistema muito seguro, pelas características que eu comentei. Em praticamente 12 anos ou mais de 12 anos de operação, o blockchain, o livro contábil do Bitcoin, jamais foi hackeado, nunca houve nenhum caso de desvio de fundos ou de fraude. É realmente um sistema impressionante, porque ele funciona também de forma descentralizada, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, e sem ter nenhum caso de fraude assim. E com um nível de uptime, que é o nível de confiabilidade, ou quanto do tempo que a rede permanece em funcionamento, de mais de 99,98% durante todos esses anos. É realmente algo extraordinário. E já é de longe a rede mais potente do planeta. Claro que isso pode trazer algumas questões, preocupações de consumo de energia, sim, mas isso não é tema para essa aula agora. Mas é realmente uma rede que ela impressiona pelo seu nível de segurança. Todos os casos de hack e de perda de BTC que vocês podem ter lido na imprensa, não é no blockchain. Aí é alguém que teve o seu celular roubado, perdeu a sua senha, ou uma outra exchange, uma bolsa específica de criptos pode ter sido hackeada no passado, mas não é a rede em si. Então são terceiros e não a rede, o cerne da rede. Importante fazer essa diferenciação. A custódia e transferência pode ser feita de forma individual, não é necessário utilizar uma contraparte, um terceiro, há essa opção, isso é importante de se frisar. E por fim, é uma rede realmente global, como é a própria internet, então as frações de BTC, as unidades de BTC podem ser transferidas para qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, sem depender de uma autoridade central e sem depender também de autorização de nenhuma espécie. Então, para resumir essa nossa primeira aula, como funciona o Bitcoin, a gente viu um pouco sobre a história, o surgimento lá do Bitcoin em 2008, pelo seu misterioso criador Satoshi Nakamoto. Entendemos o conceito de dinheiro eletrônico e a ideia de replicar as propriedades do cash, o dinheiro em espécie, no ambiente digital. Entendemos também de que forma a descentralização desempenha um papel essencial tanto na resiliência da rede, porque não há uma autoridade central e nem um ponto único de falha, todos os participantes estão dispersos, e também como a descentralização é a parte essencial da tarefa de validação e confirmação das transações e da segurança do sistema. Então é uma segurança e confiança que ocorre de forma dispersa e não depositada em atores conhecidos.
E por fim, tudo isso faz surgir um novo ativo digital escasso, uma nova classe de ativos. Então aqui acabamos a nossa primeira aula como funciona o Bitcoin, do módulo 1 Entendendo o Bitcoin, do curso Como Investir em Cripto na Bolsa.